O início do ano, ele é feito só de festas, né? Comidas, bebidas, mas também de novas resoluções. Esse é o momento de traçar metas para os dias que virão. É importante lembrar da saúde mental, que é um ponto fundamental para ter uma vida equilibrada. Se há unanimidade entre psicólogos de todas as correntes, seria esta: cuidar da saúde mental é um investimento a longo prazo que traz contribuições significativas em vários campos da vida. Hoje a gente vai conversar com o psiquiatra Luiz Henrique, que geralmente está com a gente aqui para nossa alegria e conhecimento também, sobre esse assunto. Bom dia, psiquiatra Luiz Henrique. Deu um branco, tá vendo como eu estou precisando também da sua... É o janeiro branco, né? Estamos no janeiro branco, então é natural que você tenha esse branco. É natural tá tudo que tenha esse branco. Tá Seja bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço, Patrick, Paula. Doutor, de que forma a saúde mental pode ajudar aí na definição de metas para um ano? Muitas vezes as pessoas... Esse ano, por exemplo, muita gente falou: olha, eu te desejo mais saúde mental do que dinheiro. Você acredita que é dessa forma que a gente precisa pensar? É interessante isso, porque rico hoje é quem tem saúde mental, não é quem tem dinheiro. Muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro e leva uma vida de sofrimento e amarguras, né? E aquele que tem saúde mental acaba conseguindo ter mais satisfação e se sentir melhor, se sentir bem, mesmo num contexto de vida social que não seja tão favorável, né? Isso é curioso, porque as pessoas, de um modo geral, estabelecem como padrão de felicidade ter dinheiro, muito dinheiro, ser famoso, daí essa febre pelas selfies e fotos e redes sociais, né? A ideia de se expor mais para ficar conhecido e ser, de certo modo, reconhecido pelas pessoas, e ter um bom trabalho, ter um bom emprego. Então são 3 elementos que as pessoas categorizam como indispensáveis para ser feliz. Feliz é aquele que tem tudo isso: dinheiro, fama e um bom trabalho. Mas é isso? Não, na verdade não. E é justamente o que causa muita incômodo e que faz com que pesquisadores dediquem tempo tentando entender isso, né? Um grupo de pesquisa de Harvard, que já tem mais de 80 anos de pesquisa, acho que é o programa de pesquisa mais longo da história até o momento, porque ele vem se mantendo ao longo desses 80 anos. E esse estudo começou avaliando um grupo de jovens universitários, próprios alunos de Harvard, e um grupo de pessoas que moravam na periferia de Boston. Então, categorizou-se, né, um grupo que estava fadado ao sucesso, afinal de contas eram alunos de Harvard, e um outro grupo que estava fadado ao insucesso, a uma vida infeliz, né? E ao longo desses anos, observando esse grupo de pessoas, o que se percebeu foi que tanto faz ter sido de Harvard ou da periferia de Boston, muitos deles tiveram, dos que estavam em Harvard, faliram, perderam tudo que tinham, levaram uma vida, saíram do topo para uma vida miserável. Algumas pessoas que eram da periferia de Boston saíram da miséria para uma vida de posição social mais confortável e uma vida mais tranquila na perspectiva material. Mas ao longo do tempo, e aí é o interessante dessa pesquisa, porque em vez de perguntar para a pessoa como ela viveu ou como ela se sentia no passado, o Patrick acabou de ter um branco no meu nome. E ele sabe meu nome. Toda semana. E ele está com papel com o meu nome escrito. Ou seja, a nossa memória ela não é tão confiável assim. E é tanta coisa para você ter que pensar, absorver. E as nossas emoções interferem na nossa memória. Então a gente pode ter vivido uma coisa de um jeito, mas quando lembra lá na frente, lembra de um outro jeito, adaptando aquela história. Então essa pesquisa de Harvard ela é interessante porque, em vez de pensar no passado, ela está monitorando a vida do indivíduo ponto a ponto. Então, eles vêm sendo observados ao longo desses 80 anos, alguns deles já na casa dos 90 e tanto, quase 100 anos. Agora já entraram na pesquisa os filhos dessas pessoas, né? Então, eles vêm observando que a pessoa que é realmente feliz não é aquela
que tem a posição social mais favorável, não é aquela que passou pelas agruras da vida na infância e na adolescência, não são aquelas pessoas que tinham a vida social satisfatória e que ficaram pobres. Nada desses elementos contribuía para a sensação individual de felicidade ou de bem-estar psíquico. O que mais favorecia era boa qualidade de relação. Então, ter uma boa qualidade de relação é o que mais importa. Não importa se a pessoa tem dinheiro ou não. Se ela tem uma boa relação com o marido ou com a esposa, se ela tem uma boa relação social no núcleo em que ela se insere, ela é uma pessoa que interage bem com as outras, ela vai ter uma sensação de felicidade maior do que as pessoas que não têm essa interação social. Ou seja, viver sozinho e isolado é ruim, é tóxico, é prejudicial, né? Então nós precisamos ter contato em sociedade, nós precisamos interagir com o outro. Mesmo aquelas relações que são mais conflituosas, esse é um ponto que é muito interessante, mesmo aquelas relações que são mais conflituosas... Não quero falar com a pessoa e se isola e... É ruim. É ruim. Mas mesmo as relações... Mas em alguns momentos É, é bom. até porque evita maiores problemas. Sim. Mas a pessoa que convive com alguém, mesmo tendo algum conflito com ela se sente melhor quando ela sabe que pode contar com o outro. Mesmo não sendo a melhor pessoa para receber um suporte, no mal a mal, é a única pessoa que dá o suporte quando ela precisa. Então, se sentir seguro diante das pessoas com quem convive, dá para o indivíduo também uma sensação de bem-estar e felicidade. Seja tendo dinheiro ou não, seja tendo trabalho ou não, seja sendo famoso ou não. Então, esses 3 elementos que fazem com que as pessoas acreditem ser o melhor recurso para a felicidade, na verdade, cientificamente está comprovado que não é o que leva a pessoa à felicidade. E não é uma pesquisa simples não, hein? Uma pesquisa de décadas, mais de 80 anos. É mais de 80 anos. Imagina o quanto se gasta para manter uma pesquisa dessa e principalmente para manter a linha de pesquisa. Então, assim, são vários grupos passando um para o outro e os dados sendo trabalhados, processados. E aí, falando de memória, mostrou-se também que essas boas relações previnem as demências. Então, ter uma boa relação afetiva com a pessoa com quem convive, a pessoa tem menos chance de desenvolver Alzheimer. Então, assim, não só na perspectiva mental, na questão psíquica, mas também interfere nas questões físicas do cérebro. Ou seja, ter boas relações é saudável e leva a pessoa a um estado de felicidade. Agora, doutor, a gente inicia o ano aí com muitas dívidas, outros pensando aí no material escolar do filho, que tem que comprar, a conta bancária que pode estar no vermelho, enfim, todas essas questões aí que afetam todos nós, pobres mortais. De que forma um profissional de psicologia ou psiquiatria pode ajudar aí a pessoa a definir aí as suas metas para o ano, independentemente dos problemas que ela tiver? Paula, sua pergunta é interessante, porque quando a gente deseja feliz ano novo para alguém, isso é interessante. A gente normalmente fala da boca para fora, né? A gente não tem muitas vezes a noção do que está falando. A gente está falando uma coisa que é padronizada, né? Mas é interessante parar para perceber em 2 aspectos. Um é o feliz ano, ou um ano feliz para a pessoa, né? Que coisas boas aconteçam para ela. Esse é o desejo mais comum, né? Que coisas boas aconteçam para você. E a outra perspectiva é que você seja feliz neste ano, independente das coisas que aconteçam, né? Isso é interessante, olha só o contexto, né? Exato. Então, assim, são 2 perspectivas de felicidade. Esse é o ponto, né? Que vive aí então, no meio. O que a gente precisa desejar é que a pessoa seja feliz independente do ano novo, independente do que vai acontecer no ano. Independente se não tiver dinheiro, se não tiver com saúde. Com ou sem, com um amigo ou não, enfim, com trabalho ou sem trabalho, né? Isso é bom. E como lidar, que foi a pergunta que você fez, né? Como lidar com tudo isso? Aí, então a gente volta para essa perspectiva, que é a perspectiva que eu mais gosto particularmente, é que a pessoa seja feliz e não que o ano seja bom. Porque a gente vai fazer a retrospectiva do ano, todo ano é igual, tem sempre as mesmas coisas, as mesmas tragédias, os mesmos problemas, enfim. A gente está convivendo com isso ano após ano, e o que é interessante, a gente não está aprendendo a conviver com isso ano após ano. A gente está passando pelas mesmas coisas o tempo inteiro e a gente não desenvolve a habilidade de lidar com isso. A gente está sempre esperando que o mundo mude para que a gente se sinta feliz. A gente não está preocupado de mudar o mundo com a nossa felicidade. Então,
Então a gente esquece de nós e começa a cobrar do outro uma postura tal ou qual. Nessa questão das contas a pagar, das dívidas que a gente assume, enfim, dos compromissos que a gente, de certo modo, precisa e necessita assumir ao longo da vida, tem um ponto que diz respeito a nós particularmente. Então, tem a dívida da escola, mas eu quero que meu filho estude na escola mais cara. Eu posso pagar para estudar nessa escola? Eu tenho condições de mantê-lo nesse lugar? Eu quero que ele seja um aluno vitorioso, mas ele pode ser vitorioso na escola pública também. Não, mas eu não quero a escola pública, eu quero uma outra. Mas eu não tenho condições de pagar. Então a gente sofre muito com a nossa vaidade, com a ideia de que a gente precisa dar para a sociedade uma posição ou uma resposta que seja condizente com o papel que eu assumi, o papel social que eu assumi. Por exemplo, eu sou médico, mas não é porque eu sou médico que eu tenho que ter o carro do ano. Não é porque eu sou médico que eu tenho que andar com roupa de marca. Não é porque eu sou médico que os meus filhos têm que estudar nas melhores escolas. Não é porque eu sou médico que eu tenho que. Eu sou médico, é um papel social que eu assumi, mas eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que é mais confortável para mim, né? Mas essa pressão, ela faz com que a pessoa se desdobre numa vida que afeta mentalmente. Ela não consegue dar conta daquilo, porque nós somos limitados. Todos nós somos limitados. A gente tem um ponto em que a partir dali a gente não dá mais conta, seja financeiro, seja emocional, seja comportamental, né? Tem coisas que eu consigo fazer que você não consegue, coisas que você faz brilhantemente que eu jamais vou conseguir fazer. Nós somos limitados nas nossas habilidades como um todo. Então a nossa maior aflição, a nossa maior angústia no dia a dia é como dar uma resposta para a sociedade que seja condizente com o papel que eu assumi. E aí eu já deixo de cara assim, esqueça o papel social, viva a sua vida. Interessante. Muito legal o que o senhor falou, muito interessante. Esse ponto da pessoa estar feliz consigo mesma. Exato. E não querer ter coisas para mostrar que para seguir um padrão social, né? Muito legal. Tem até o padrão de beleza, né? A mulher, o homem vão para academia porque tem que ter o corpo do jeito que ele não está preocupado com a saúde do coração dele, ou preocupado de ter um momento que é para si, que vai trazer bem-estar porque as endorfinas aliviam e tal. Não, ele não está preocupado com isso, está preocupado com a imagem que ele vai desenhar para que as pessoas batam palma, acham legal e o ovacionem. Isso é prejudicial, porque nem sempre vai ter, na perspectiva do outro, o resultado que eu desejo. Porque o que eu quero é o que eu quero e não o que o outro quer. Então, às vezes eu vou atrás de um corpo, ou de uma imagem, ou de uma postura social, que eu chego lá e eu me deparo com ego, mas ninguém viu, ninguém quis saber disso. Acho que eu pensei errado, né? E aí uma frustração toda e o sofrimento e tal. Então o ideal é a gente, nós temos os nossos desejos, nossos anseios, buscar isso de maneira tranquila, sem que seja porque os outros querem. Muito interessante. Uma boa reflexão para início de ano, né, Patrick? Uma ótima reflexão, né, para início de ano. Para todos nós, eu inclusive. Eu que reclamava do meu bucho. Então, desse meu bucho. E aí eu vou te antecipar, as mulheres gostam disso. Opa, é? As mulheres, elas nunca olham físico, é diferente de homens, né, que são mais visão, enfim. Olha, eu queria só, em rápidas palavras, que a gente já está chegando ao final antes do intervalo comercial, a gente vê, por exemplo, categorias médicas que conquistaram já na mentalidade da população a preocupação anual com determinadas situações. Vamos lá. Exemplo, os mastologistas, que conseguiram incutir na mente das mulheres que elas têm que fazer o autoexame, têm que fazer a preocupação sobre o câncer de mama. Exato. Tem até o Outubro Rosa. Exato. Até datas foram criadas. Os médicos da área da próstata, lá, os urologistas, também já conseguiram colocar na cabeça dos homens que a partir dos 40, 45 anos faz o exame da próstata. E o tema hoje da nossa conversa é a importância da psiquiatria na saúde mental. Por que a gente não vê isso? Da psiquiatria também embutindo na cabeça, já como uma ideia que fique na cabeça das pessoas que anualmente você tem que fazer uma visita ao psiquiatra para cuidar da saúde mental. Nós temos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, mês em que a gente intensifica essa campanha, e mais de 90% das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno mental que não foi diagnosticado nem foi tratado. Então nós temos um mês já que, assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, já
vamos dizer assim, é da categoria, né, da psiquiatria, vamos dizer assim. Tem o Janeiro Branco, que é o mês voltado para as questões de saúde mental, particularmente, né? Então, iniciando esse novo ciclo, as pessoas estão aí mais voltadas para essa questão da vida mental. O Janeiro Branco também é voltado. Mas a gente tem um problema que é crucial nesse ponto, Patrick, que é o preconceito. Então, psiquiatra é igual a médico de doido. Ou seja, se eu vou ao psiquiatra é porque eu sou doido. Como eu tenho vergonha da população e eu não quero que ninguém me chame de doido ou que me veja como doido, eu prefiro não ir ao psiquiatra. Então é essa barreira que a gente precisa quebrar, porque o psiquiatra não trata doido, trata as pessoas que estão em sofrimento. Perfeito. Muito obrigado por sua participação. Agradeço.